Se o mundo é contra a verdade, eu serei contra o mundo. Santo Atanásio, rogai por nós. Não, pera, calma. Aqui é o Isa Notícias. Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio, né? Eu me confundi, né, porque eu trouxe o Snorlax aqui, porque hoje o vídeo vai ser de... É Isa Notícias, ainda estamos, como eu falei, né, há 2 vídeos atrás, né, comentando a censura, né, a oração de renúncia, né, que o pessoal de cura e libertação da RCC faz, né? Então, né, essa censura vergonhosa aí, né? Arregaram para Exu, né? Porque os quilombolas reclamaram lá, porque na oração na oração de renúncia tem uma parte lá, a gente viu, né, no vídeo passado, foi irônico o vídeo passado, né? A gente ajudou a censurar a oração de renúncia lá do... E tem uma parte realmente muito católica, né, que diz que tem que renunciar a macumba, a Exu e esses espíritos guias, etc. Né? Aí, não me pergunte o que estava fazendo lá, né? Mas tinha umas pessoas no evento, uns quilombolas lá no evento da RCC. E aí eles ameaçaram lá o pessoal de processo. E o pessoal arregou para Exu, né? Então você veja como é que, né, a Fortaleza Católica tá em alta aí hoje, né? Mas, né? E aí o que acontece? Aquilo que eu já comentei um pouco no vídeo que o Anderson Reis comentou, né? Eu comentei em cima e tal. Mas começa a galera da passação de pano. Né? Então no vídeo de hoje nós vamos analisar, né? Um passador de pano aí do caso, né? Trata-se de um tal de Fernando Nascimento. Né? Ele postou um texto dele lá no Facebook, né? Como a gente vai ver, um texto bem do malandro. E segundo lá, ele foi, né, secretário do presidente do Conselho Nacional da RCC. Ou seja, ele é um cara né, bem relacionado lá da alta cúpula da RCC. Né? Então, uma pessoa influente na RCC. Né? Então, hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar o texto dele do Facebook, certo? E aí a questão é a seguinte. Né, o senhor Fernando, né, ele é um cara que... Né, ele fez um texto do Morde e Assopra. Né? Já vou contando o truque. Ele fez um texto Morde e Assopra. Então, assim, quando ele estiver sendo galinha, nós vamos... Né, eu vou ler segurando isso aqui para demonstrar que ele está sendo, né, galinha, frangote, frango. Né? E aí depois, quando ele mudar, né, né, aí a galinha vai sair e vai vir um outro elemento aqui. Mas ele começa sendo, né, gatinho, galinha, né? Porque ele começa assim, ó. Sobre as orientações da Arquidiocese de Campo Grande ao Ministério de Oração por Cura e Libertação e à RCC Arquidiocesana. Dom Dimas Lara Barbosa é um dos prelados mais respeitáveis do Brasil. Um homem reto, zeloso e fiel e de fé viva. Então, o que a gente tem que dizer sobre isso, né? Cara, assim, ó, longe de mim dizer que isso é mentira, tá? Longe de mim. Só que a questão é a seguinte, Dom Dimas pode ser bonito, simpático, carismático, pode ser, assim, ultra santo, assim, ensinar a doutrina correta, etc. Mas o fato é o seguinte, meu amigo, ele arregou pro Exu. Esse é o fato, entendeu? Ele arregou. Então, essas qualidades, né? O mérito da questão aqui não é se o bispo é bonito, se ele é bom, se ele é competente. O mérito é, né, que ele arregou pro Exu. Isso é fato, né? A própria carta, né, tem dois, mas ele dá um segundo motivo. A Arquidiocese de Campo Grande é uma árvore frondosa com frutos abundantes. Uma igreja que acolhe a diversidade dos carismas, que respeita a sensibilidade dos seus fiéis, mais contemplativos, mais carismáticos, etc. E eu acrescento, né, e respeita tanto as outras religiões que censura a própria. Né? Você agora tem que ter vergonha de ser católico. Então, a renúncia, né, a oração de renúncia, né, não renuncia, só renuncia a Satanás. Para que renunciar a Exu e tal, vai causar problema para os outros, né? Mas quando você faz quando você vai distinguindo, ou seja, Satanás ele se manifesta de várias maneiras, com várias mentiras, com várias ilusões, com várias seduções. Quanto mais você vai desmascarando essas seduções, né, mais precavido você vai tornando as pessoas, não é? Não segundo a lógica do senhor Fernando, né? Mas nós estamos aqui no modo, ele está no modo... Né?
Três, né? Essa diocese, né, segundo o Sr. Fernando, 3, é um lugar de milagres, até o beato Carlos Acutis a acolheu. Então veja que isso aqui é irrelevante para o assunto, né, mas ele coloca o beato Carlos Acutis aí no meio. Né? O beato Carlos não tem nada a ver com essa covardia católica aí, mas né, de arrego para Exu. Né? Mas ele cita. Mas onde ele quer chegar? Né? Aqui, ó. Portanto, a orientação quanto ao cuidado com a linguagem no momento de realizar as orações de renúncia não partem de um lugar que está, aspas, cedendo ao espírito deste mundo, aspas, ou de adeptos da teologia da libertação ou algo do gênero. Ah, você está de brincadeira comigo, né? Claro que cede sim a algo do gênero. A saber, né? Cede ao ecumenismo irenista e, portanto, herético, adjacente à heresia modernista, cuja base ecumênica se dá não com vistas à conversão à verdadeira fé, que é a católica, mas na dissolução do catolicismo aos gostos e modas das outras religiões. O Dom Dimas não está pedindo para que, né, não está proibindo aí que se reze publicamente, né, porque tem lá a renúncia a Exu, fere o sentimento religioso dos outros. Não é essa a questão. Tá cedendo sim, pô! O cara, assim, é na cara de pau, Aí, ó, aqui, ó. Calma, Menor. Calma. Tá tudo sob controle. E detalhe, né? Esse argumentozinho dele aqui, né? Esse ecumenismo aí que cede, né? Que tá tentando, que tá de onde está partindo a censura, né? Que foi o núcleo, né? De onde partiu essa censura aí, que agora chegou na cúpula nacional, a cúpula nacional agora de cima para baixo está querendo censurar todo o Ministério de Cura e Libertação em relação a essa oração de renúncia, né? É do agrado de quem? Né? Da teologia da libertação, pô. É porque o pressuposto de não querer ofender as outras religiões, né, de você ter vergonha da própria fé, da própria devoção, da sua própria manifestação de fé, é coisa de teologia da libertação e o falso conceito que eles têm de inculturação, né? Assim, então, você veja, né? O cara vai passando pano aí e nem se percebe que tá com uma linguagem muito próxima da teologia da libertação. A carta de Dom Dimas oferece a confissão de fé e da renúncia a Satanás, que se faz na recepção do crisma, como um belo modelo a ser seguido. De fato, gostei muito desta orientação específica. Ouso complementar e dizer que os escrutínios realizados no período de purificação e iluminação da iniciação cristã também oferecem um modelo glorioso. Então. Se isto é verdade, né, isso também vale para as orações do gênero que colocam ênfase nessa importante renúncia. Ou seja, a oração de renúncia não só renuncia a Satanás, mas renuncia a Satanás e a várias artimanhas de Satanás. Né? E dentre os problemas até psicológicos, tal, que a gente viu no vídeo passado. Então, por essa lógica, meu amigo, mas o que ele quer, né? O que ele quer? Não, tipo assim, não, só renuncia a Satanás que o resto já está tudo automaticamente. Cara, quanto mais você desmascara o inimigo, melhor, não é? Não é? Cadê a tua coerência, meu filho? Mas putz, eu esqueci de trazer o rodo, né? Assim, imagina um rodo aqui, né? Né? Ai. Por último, mas a carta piora, tá? O texto dele piora. Por último, desejo oferecer o critério bíblico que deve ser seguido com todas as religiões politeístas e ou animistas. Os ídolos nada são, né? Diz 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Poseidon, Minerva, Afrodite, Oxum, Ogum e Emanjá não existem. São Paulo em Atenas aproveita o dado da religiosidade para anunciar o Deus vivo. Não se coloca como quem teme até uma contaminação, como muitos, porque para eles os ídolos nada são. Assim, quem é esperto já tá sacando onde ele quer chegar, né? O senhor Fernando aqui, né? Bom, o que podemos comentar disso? É o seguinte, olha. Senhor Fernando, que eles não sejam nada, não significa que tais símbolos não sejam evocados para fins contrários à piedade, ou seja, à doutrina católica. Portanto, é justo e belo que tais ídolos, ainda que sejam nada, se alguma vez já foram cridos, ou se há risco de crer neles, e há,
E há, porque né, tem orações, né, tem religiões que abraçam esses símbolos. Né? Então, se já foram cridos ou se há risco de crer neles, que sejam denunciados e renunciados no contexto da pregação e da devoção católica, pois assim se evita que se volte a esse tipo de crendice e, ao mesmo tempo, se educa os outros para que não se caia neles. Quanto mais claro, melhor. Pô. É simples assim. Mas, né, passação de pano, é fogo. O demônio deseja prender o homem no engano. Para isso, ele aceita se transvestir em anjo de luz. Para muitos santos, ele apareceu sob a aparência de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, com o intuito de induzi-los ao erro, e foi desmascarado pelo discernimento de espíritos. Bom, agora o senhor tocou num termo muito interessante, né? Discernimento dos espíritos. O que é o discernimento dos espíritos? Né? É um dom do Espírito Santo que permite distinguir né, se alguma inspiração, se alguma manifestação, ou qualquer coisa, né? Se isso é do agrado de Deus ou não é, se provém de Deus ou se não provém de Deus. Né? E o discernimento de espírito, sendo uma virtude heróica, né? Ele pressupõe né, a própria virtude do discernimento humano. Ela não anula, né? Ela antes eleva né, esse tipo de virtude. Né? Inclusive, os padres do deserto consideravam né, o discernimento como a rainha das virtudes. Né? Então, vamos aplicar um exercício de discernimento aqui. A quem agrada, no fim das contas, a supressão da oração de renúncia? A Deus ou ao demônio? Não, quem trouxe o discernimento dos espíritos do debate não fui eu. Eu só tô. Mas quem que agrada? Então, o cara fala o negócio e tá praticando a coisa e tá passando o pano pra uma coisa que vai contra aquilo que ele falou. Essa carta é estímulo contraditório do começo ao fim. Né? E aí, detalhe, tamo indo aqui, tá? Tamo indo aqui. Ele continua. Para impedir o homem de conhecer o evangelho, Satanás pode assumir a identidade de qualquer ídolo e realizar qualquer portento. Por quê? Para induzir o homem ao erro e prendê-lo no engano, com a mesma motivação com a qual se transvestiu no anjo de luz. Na cabeça do apóstolo Paulo, renunciar a Afrodite não faz muito sentido, porque Afrodite não existe. Os ídolos nada são. Vamos refutar. Nota-se que o senhor Fernando Nascimento precisa fazer renúncia ao espírito de passação de pano. Aliás, né, eu censurei muito a oração no vídeo passado, né? Põe esse acréscimo lá. Renuncio ao espírito de passação de pano, né? Fica aí uma sugestão. É que a sugestão foi pro Dom Dimas. Pro pessoal que quer permanecer fiel à oração que não quer renunciar à oração de renúncia da RCC, fica aqui a minha sugestão de acréscimo. Renunciar ao espírito de passação de pano. Né, para que se apegue ao espírito de justiça, da justiça e da verdade. Não de passar pano por comodidades humanas, tá? Mas vamos lá. Né? Então, ele tem que renunciar ao espírito de passação de pano, pois este espírito lhe está cegando a lógica. Ora, ao mesmo tempo que ele admite que o demônio faz uso dos ídolos para promover o engano, ao mesmo tempo diz que não faz sentido renunciar a eles por não serem nada. Não é difícil perceber, contudo, que por serem meios de mentira e engano diabólicos, passam a ser um método diabólico que precisa ser desmascarado. E a oração de renúncia, que é justamente objeto de censura da carta do bispo, é um bom meio de realizar este desmascaramento. Nós vimos no vídeo passado, pô, cara, né, tinha certos termos lá que eu mesmo não conhecia. Pô. Ou seja, tais ídolos não são nada no sentido que eles não existem realmente. Mas são alguma coisa, e coisa perigosíssima, pois enganam a muitos. Né? Quantos estão no espiritismo, né? Por exemplo? Vou dar um exemplo. Né? Quando se tornam objeto de manobra do demônio. O que não faz sentido, na verdade, é a lógica argumentativa do senhor Fernando. Porque não é bem lógica, é passação de pano. Né? Imagine o rodo aqui. Aí, demos a palavra ao senhor Fernando aí. O combate ao erro e ao engano se faz por meio da pregação da palavra, onde se anuncia a verdade primeiro como encontro com a pessoa viva de Jesus, querigma, depois como fundamento base da nossa fé, catequeses, e em seguida como estrutura profunda de todo o nosso edifício espiritual, didascalia. Né? Aí o que ele faz? Depois de ele ter passado bastante o pano, né, ele fala coisas óbvias.
tem nenhum erro aqui no que ele falou, né? Sem dúvida, é necessário nesse processo apontar a incompatibilidade do cristianismo e com outras religiões, como também fazia Dom Estevão Bittencourt. E precisamos que o axioma da não contradição siga sendo respeitado. Uma coisa não pode ser preta e branca ao mesmo tempo, sobre as mesmas condições e sobre o mesmo ponto de observação. De fato, né? Então, aqui o senhor Fernando demonstrou que ele sabe qual que é o princípio da não contradição. Aqui, toda quinta-feira, a gente vira e mexe e volta a discutir o princípio da não contradição, porque a metafísica é importante na filosofia atomista. E o princípio da não contradição diz realmente isso, que uma coisa não pode ser, ao mesmo tempo, sobre as mesmas condições e sobre o mesmo aspecto. Né? Ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto. Então, parabéns! Só que o negócio é o seguinte, meu amigo, tá? Nota 10 aqui, né, em metafísica, mas 0 em lógica, né? E 10 em passação de pano. E aí ele continua. Agora ele está mudando o estilo do texto. Agora ele vai ser tigrão. Agora, vamos lá. E precisamos defender a nossa liberdade de expressar isso. Mas daí a pergunta que fica é a seguinte. Beleza, ó, tigrão aqui, ó. Temos que defender a nossa liberdade aí de... Né? Concordo, tem que defender essa liberdade, mas... Se deixando pautar pelo sentimento das outras religiões, ô, senhor Fernando, não faz sentido um treco desse. Né? A tua lógica tá meio complicada, né? Mas eu já falei, é que ele não tá usando lógica, né? Mas tá tigrão, viu? Tigrão. Agora até o final do texto é tigrão, tá? Deixou de ser galinha. É neste campo que se combate o engano. Oh! Não diga. Né? Ao que quer prender no engano, o enganador, pai da mentira, seja esse engano qual for, combata-se na oração. Oh, parabéns aí, parabéns. Tigrão. Agora, se tem que combater na oração, não faz sentido empobrecer a oração, né? Mas vamos lá. É interessante notar que as pessoas têm até certo apreço pela mitologia grega, mas tratam com asco as religiões afro. Ora, no cristianismo primitivo, eram as deidades gregas as que estavam em voga. Por não queimar incenso a elas, muitos de nossos irmãos derramaram seu sangue. Mas agora é até culto falar delas. Por quê? Ele levanta essa pergunta retórica, mas eu vou responder por quê, senhor Fernando. Eu vou responder por quê. Porque a mitologia grega hoje não é tomada em sentido de verdade religiosa, como era naqueles tempos. Hoje o pessoal volta à mitologia grega no sentido mais de analisá-la sobre o aspecto de literatura clássica e de simbologia. Ou antropologia, sociologia e tal. Agora, como verdade religiosa, isso aí já caducou. Então, está respondido por quê? Aí ele diz, para nós cristãos não deveria haver diferença. Não, mas há diferença. É que a diferença existe, a gente só tem que reconhecer ela. Né? Então, está sendo muito anacrônico aí. Ele volta a falar, os ídolos nada são, não devemos ter qualquer relação com outras religiões diferente da nossa, porque só o Senhor é Deus. Então, beleza, Tigrão, mas o fato é esse. Uma outra religião fez o bispo agir concretamente contra uma oração de renúncia católica, e isto em nome de um falso ecumenismo que não é católico. Dada a situação concreta, esta sua frase de não devemos ter qualquer relação com as outras religiões é vazia. É vazia. Pois o fato é que a outra religião conseguiu fazer um bispo avançar, usando de pressupostos que não são católicos, contra uma devoção católica. Então, qual que é o truque do senhor Fernando nisso aqui? Né? Então, uma hora ele estava aqui, né? E depois ele se transformou nisso aqui. Reparem, quando ele estava comentando o caso concreto da carta do bispo de Campo Grande, ele estava assim, ó, todo franguinho. Quando ele começou a tratar o assunto de maneira abstrata, ele virou tigrão.
virou tigrão. Ou seja, ele é frango, galinha, medroso no concreto e tigrão no abstrato. Então é um bom propagandista, né? Bom, ele foi secretário do presidente nacional da RCC, então ele manja dos gingados políticos, né? E com esse texto pseudo-manso aqui dele, ele até engana muitas pessoas, né? Mas o objetivo aqui do Contra o Mundo, não, quer dizer, do Isa Notícias, né? É desmascarar, né, esse espírito do mundo aí que vive querendo, né, vender vícios, né, que é o caso da covardia, né? Fraquezas e vícios, que é o caso da covardia, como se fosse coisas virtuosas e santas, né? Não é a prudência, não é a prudência, não é a obediência e tal, né? Vamos prostituindo as virtudes evangélicas para ver onde é que vocês vão chegar. Aí ele diz: quanto às orientações da RCC, não as li, mas eu li e vai ser o assunto do próximo vídeo. Mas cabe a cada bispo em sua diocese acolhê-las e avaliá-las em sua igreja particular, com membro dos movimentos da RCC, para quem essas orientações são dirigidas. Então, quando o bispo chamar vocês aí, né, da renovação nas suas cidades, né, ó, qual que é o método? Galinha, na situação concreta, mas tigrão quando estiver defendendo a religião em abstrato, né? Em abstrato. Mas, senhor Fernando, o senhor falou dos mártires ali, né? do cristianismo primitivo. A lógica dos mártires foi justamente a oposta. Eles foram tigrão na situação concreta e tigrão na situação abstrata. Era sim, sim, não, não. Não era galinha e tigrão, era tigrão. Eles eram tigrão. Seria isso que teríamos para hoje. Viva Cristo Rei!